Era uma vez um menino chamado José, filho de um homem chamado Jacó. José não era o único filho de Jacó, na verdade. Ele tinha muitos irmãos, 11 ao todo. A família era grande, barulhenta e cheia de histórias, como qualquer família. Mas José era especial. Jacó amava muito José, mais do que a todos os seus outros filhos. Não era porque José fazia tudo certinho, ou porque ele era o mais bonito, apesar de ser bonito mesmo, mas porque ele era o filho da velhice de Jacó, e também porque era filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amou. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos um dia. Jacó quis mostrar todo o seu amor por José de uma forma bem especial. Ele mandou fazer uma túnica colorida, cheia de cores vivas, como um arco-íris. Era uma roupa linda, diferente de todas as outras. Naquela época, roupas com muitas cores eram raras e muito valiosas. Quando José andava com ela, ele parecia um príncipe. Mas os irmãos de José não gostaram nem um pouco disso. Na verdade, eles começaram a ficar com inveja. Imagina só, toda vez que eles olhavam para José desfilando com sua túnica colorida, o coração deles ficava apertado de raiva. Eles percebiam que o pai tratava José com mais carinho, e isso machucava. Aos poucos, a inveja foi crescendo dentro deles como uma sementinha ruim. E aí vem a parte mais curiosa da história. José começou a ter sonhos estranhos, mas ao mesmo tempo muito misteriosos. Um dia, ele acordou animado e correu até os irmãos para contar: "Irmãos, eu tive um sonho. No sonho, nós estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé e os feixes de você se curvaram diante do meu." Os irmãos olharam para ele com os olhos arregalados. "Você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? Que vamos te servir?" disseram, com raiva no coração. Mas José continuou tendo sonhos. No outro dia, ele contou mais um: "Essa noite, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Dessa vez, até Jacó ficou pensativo. "O que é isso, meu filho? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos a você?" José não entendia direito o que aqueles sonhos significavam. Mas ele sabia de uma coisa: eram sonhos importantes. E por mais que seus irmãos zombassem dele e ficassem bravos, José guardava tudo em seu coração. E Deus estava observando tudo, mesmo com tanta inveja ao redor. Mesmo com tantos olhares duros, o Senhor já estava escrevendo uma grande história para José. Uma história cheia de desafios, sim, mas também de propósitos, milagres e promessas. Depois de ouvir aqueles sonhos misteriosos que José contava, os irmãos dele ficaram ainda mais zangados. Aquela túnica colorida brilhando ao sol, os sonhos que diziam que ele seria importante. Tudo aquilo fez crescer no coração deles uma raiva misturada com ciúmes. E essa mistura, crianças, é muito perigosa. Um dia, Jacó mandou José ir até os campos onde os irmãos estavam cuidando dos rebanhos. Ele queria saber como estavam os filhos e os animais. José, obediente, vestiu sua túnica e foi procurar os irmãos. Depois de andar um bom tempo, ele os encontrou. Mas quando os irmãos viram José se aproximando de longe, sabe o que fizeram? Começaram a planejar algo terrível. "Lá vem o sonhador", disseram. "Vamos dar um fim nele. Assim nunca mais ouviremos esses sonhos esquisitos." Mas um dos irmãos, chamado Rubem, teve pena e disse: "Não vamos fazer mal a ele. Vamos só jogá-lo num poço." Ele pensava em voltar depois para resgatar José sem que os outros soubessem. Então, quando José chegou perto, eles arrancaram sua túnica colorida, aquela que o pai tinha dado com tanto amor, e o jogaram dentro de um poço fundo. Era escuro lá dentro, frio, e José ficou sozinho, assustado. Enquanto José estava no fundo do poço, os irmãos se sentaram para comer.
isso mesmo, como se nada tivesse acontecido. Foi então que eles viram um grupo de viajantes vindo de longe. Eram ismaelitas, comerciantes que estavam indo para o Egito com camelos carregados de especiarias e perfumes. Então, outro irmão, chamado Judá, teve uma ideia: ei, por que deixar nosso irmão morrer aqui? Vamos vendê-lo como escravo. Assim, ganhamos dinheiro e nos livramos dele. E foi isso que fizeram. Eles tiraram José do poço e o venderam por 20 moedas de prata. José, com os olhos cheios de lágrimas, viu seus irmãos se afastarem e os comerciantes o levarem para um lugar estranho e distante chamado Egito. Mas os irmãos precisavam agora esconder o que tinham feito. Então pegaram a túnica colorida de José, molharam no sangue de um animal e levaram para Jacó, o pai, dizendo: achamos isso no caminho, veja se é do seu filho. Jacó reconheceu na hora e chorou muito, acreditando que José havia sido morto por um animal selvagem. Foi um momento muito triste para ele. Enquanto isso, lá no Egito, José foi vendido novamente, dessa vez para um homem muito importante chamado Potifar, que era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. José agora era um escravo. Estava longe de casa, sem seus irmãos, sem seu pai, sem sua túnica. Mas sabe de uma coisa linda? Deus estava com José, mesmo na terra estranha, mesmo no meio da dor. O Senhor nunca o deixou sozinho. José não sabia ainda, mas Deus estava preparando algo grandioso. Mesmo quando tudo parecia estar dando errado, o céu continuava escrevendo uma história de esperança. Depois que José foi vendido como escravo, ele foi levado à casa de Potifar, um homem muito importante no Egito. E sabe o que aconteceu lá? José, mesmo sendo apenas um servo, começou a se destacar. Ele fazia tudo com dedicação, com alegria e com o coração cheio de amor a Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, Gênesis 39, 2, e tudo que ele fazia dava certo. Potifar percebeu isso e confiou tanto em José que o colocou como chefe de toda a sua casa. José cuidava de tudo, dos servos, da comida, dos campos. Potifar nem se preocupava, pois sabia que José era fiel. Mas havia um problema. A esposa de Potifar começou a olhar para José de um jeito errado. Ela tentou várias vezes convencer José a desobedecer a Deus, mas José era fiel. Ele dizia: como eu faria algo tão mau e pecaria contra Deus? Um dia, quando estavam sozinhos na casa, ela tentou agarrá-lo à força. José fugiu, ele correu, mas ela ficou com sua capa nas mãos. E a zangada contou uma mentira terrível para Potifar. Ela disse que José tentou atacá-la, o que não era verdade. E mesmo sem ter feito nada de errado, José foi preso. Foi levado para uma prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Agora, imagine, José, que tinha sido vendido pelos irmãos, agora estava preso sem culpa nenhuma. Mas, sabe de uma coisa maravilhosa? Mesmo na prisão, Deus continuava com José. A Bíblia diz que o Senhor mostrou misericórdia a ele e fez com que o carcereiro, o chefe da prisão, gostasse de José e confiasse nele. Logo, José estava cuidando dos outros presos. Ele ajudava, organizava e estava sempre disposto a servir. Foi nessa prisão que algo incrível aconteceu. 2 homens do palácio, o copeiro e o padeiro do faraó, foram presos também. E, certa noite, os 2 tiveram sonhos estranhos e misteriosos. Eles estavam tristes no dia seguinte, sem entender o que aquilo significava. José se aproximou e perguntou: por que vocês estão tristes? Eles responderam: tivemos sonhos, mas ninguém pode nos dizer o que significam. Então José, com o coração cheio de fé, disse: as interpretações pertencem a Deus. Contem os sonhos para mim. O copeiro contou primeiro. Ele sonhou com uma videira com 3 ramos que brotavam e davam uvas, e ele espremia o suco na taça do rei. José ouviu com atenção e explicou: dentro de 3 dias, você voltará ao seu cargo e servirá ao faraó novamente. Depois o padeiro contou seu sonho. Ele carregava cestos com pães sobre a cabeça, e os pássaros vinham e comiam os pães.
José também interpretou: em 3 dias, você será enforcado. E tudo aconteceu exatamente como José disse. Mas antes que o copeiro saísse da prisão, José pediu com carinho: quando estiver de volta ao palácio, lembre-se de mim. Fale ao faraó que estou aqui injustamente. O copeiro prometeu, mas, assim que saiu, esqueceu de José, e o tempo passou, 2 anos inteiros. Mas Deus nunca se esquece, ele tem o tempo certo para tudo. Um dia, o próprio faraó, o rei do Egito, teve 2 sonhos assustadores. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio, e depois 7 vacas magras, que comiam as gordas. No segundo sonho, viu 7 espigas cheias e bonitas, e depois 7 espigas secas, que engoliam as boas. Faraó acordou preocupado, chamou todos os sábios do Egito, mas ninguém conseguia explicar os sonhos. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. Ele correu até o faraó e disse: Majestade, quando estive na prisão, conheci um jovem hebreu que interpretou o meu sonho, e tudo aconteceu como ele disse. Faraó mandou chamar José imediatamente. José foi tirado da prisão, se barbeou, colocou roupas limpas e foi levado diante do rei. Faraó contou os 2 sonhos, e José, com humildade, respondeu: não sou eu quem interpreta, mas Deus. Ele dará uma resposta de paz. Com sabedoria do alto, José explicou: os 2 sonhos significam a mesma coisa. Virão 7 anos de fartura, com muita comida em toda a terra. Mas depois, virão 7 anos de fome, tão fortes que todos esquecerão da fartura. Então José, cheio de coragem e fé, sugeriu que o rei escolha um homem sábio para guardar alimentos durante os anos bons, para que o povo não passe fome nos anos ruins. Faraó olhou para os seus oficiais e disse: poderíamos encontrar alguém melhor do que este homem, que tem o Espírito de Deus. E ali, naquele dia, diante de todo o Egito, José foi promovido. Faraó colocou um anel no dedo de José, vestiu-o com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez andar num carro especial, gritando para todos ouvirem: este é o novo governador do Egito. De prisioneiro, José se tornou o 2º homem mais importante do Egito, tudo isso porque Deus estava com ele. E porque José nunca deixou de confiar no Senhor, mesmo nas horas mais difíceis. Passaram-se os anos. Como José havia dito, o Egito viveu 7 anos de fartura, com muita colheita, trigo, frutas, grãos e alimentos. José, agora como governador, guardou tudo com sabedoria, enchendo grandes celeiros por todo o país. Era como se estivessem se preparando para um inverno muito longo. E então, os anos de fome começaram. Não só no Egito, mas em muitos outros lugares a comida começou a faltar. As pessoas estavam passando necessidade, e a notícia se espalhou: no Egito, há comida. Lá existe um homem sábio que se preparou para a fome. Em Canaã, onde vivia a família de José, Jacó e seus filhos também estavam com fome. Eles ouviram falar que no Egito havia mantimentos e decidiram agir. Jacó então disse a seus filhos: vão até o Egito e comprem trigo, para que possamos viver e não morrermos de fome. Então, os 10 irmãos de José, exceto Benjamim, o mais novo, pegaram sacos e cestos e viajaram para o Egito. E quando chegaram lá, foram levados direto à presença do governador, aquele homem poderoso que cuidava de tudo. Mas eles não sabiam que aquele homem era José. José, agora adulto, vestido com roupas de governador egípcio, com joias, colar e anel real, era irreconhecível. Mas José, ao ver os seus irmãos ali, curvados diante dele pedindo comida, soube na hora quem eram eles. Naquele instante, o coração de José bateu forte. Ele lembrou dos sonhos que teve quando era jovem, quando via seus irmãos se curvando diante dele. Aqueles sonhos estavam se cumprindo exatamente como Deus havia mostrado. Mas José não disse logo quem ele era. Primeiro, ele quis testar o coração deles. Será que seus irmãos haviam mudado? Será que ainda eram os mesmos homens que o jogaram no poço e o venderam? Então José começou a fazer perguntas,
fingindo que não os conhecia. De onde vocês vêm? Vocês têm mais irmãos? Eles responderam tudo com sinceridade e contaram até sobre Benjamim, o irmão mais novo, que havia ficado com o pai. José decidiu que só daria comida se eles voltassem com o irmão mais novo. Ele queria ver Benjamim. Assim, os irmãos voltaram para Canaã com os sacos cheios de comida, mas com um peso no coração, pois teriam que convencer Jacó a deixar Benjamim ir com eles da próxima vez. Depois de um tempo, a comida acabou, e Jacó, com muita tristeza, deixou Benjamim ir com os irmãos para o Egito. Ele orou pedindo que Deus guardasse seus filhos. Quando José viu Benjamim, seu coração se encheu de emoção. Ele teve que sair correndo para chorar escondido. Ele amava aquele irmão, filho da mesma mãe, Raquel. Depois de mais alguns testes, quando José viu que os irmãos realmente estavam arrependidos, que agora se protegiam uns aos outros e cuidavam de Benjamim com amor, ele não aguentou mais esconder a verdade. Diante de todos os seus servos, José começou a chorar alto, lágrimas de alegria, dor e alívio. Os irmãos ficaram assustados. E então, com voz trêmula, José disse: Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam como escravo ao Egito. Os irmãos ficaram atônitos. O coração deles quase parou. Será que José iria se vingar? Mas José se aproximou, com os olhos brilhando, e falou algo tão lindo, tão cheio de amor, que tocou o coração de todos. Não fiquem tristes. Não tenham medo. Foi Deus quem me enviou antes de vocês para salvar vidas. Gênesis 45, 5. Em vez de raiva, José ofereceu perdão. Em vez de vingança, ele ofereceu abraços e lágrimas de reconciliação. Ele entendeu que tudo o que passou fazia parte de um plano maior. Então José mandou buscar seu pai Jacó e toda a família, para que viessem morar no Egito, onde ele cuidaria de todos com muito amor. Aqueles que o venderam para o Egito, agora estavam sendo salvos por ele. José era agora mais do que um governador. Ele era um homem que guardava o coração cheio de Deus, cheio de perdão, cheio de amor. Depois de se revelar aos seus irmãos, José chorou, abraçou cada um deles e os perdoou de todo o coração. Mesmo tendo sido vendido como escravo, mesmo tendo sofrido tanto, José entendeu que Deus tinha um plano. E agora, aquele plano estava se cumprindo diante dos seus olhos. Com alegria, ele disse: Vão buscar o nosso pai. Tragam toda a nossa família. Digam que o governador do Egito é José, o filho de Jacó. Os irmãos ainda estavam um pouco assustados. Eles não esperavam tanto amor depois de tudo que fizeram. Mas o coração de José estava cheio da graça de Deus e por isso, ele não guardava mágoas. Ele escolheu o caminho do perdão. Logo, a notícia chegou até Jacó. No começo, ele não acreditou. Como assim José estava vivo? Mas quando viu os presentes, as carroças e ouviu o relato dos filhos, seu coração se encheu de esperança. Ele disse: Basta, José, meu filho, ainda está vivo. Eu irei vê-lo antes que eu morra. Então Jacó, já idoso, reuniu toda a sua família, filhos, netos, servos, rebanhos, 70 pessoas ao todo, e partiu rumo ao Egito. Foi uma viagem longa, cheia de emoção. Quando finalmente chegou o dia do reencontro entre pai e filho, foi uma das cenas mais lindas da Bíblia. José correu ao encontro de Jacó, e os dois se abraçaram forte, chorando muito. José não queria soltar o pai. Depois de tantos anos separados, agora estavam juntos novamente. José deu a melhor terra do Egito para sua família morar, a terra de Gozém, onde havia pastos verdes e espaço para os rebanhos. Ele cuidou do pai, dos irmãos, dos sobrinhos e de todos com muito amor, alimento e proteção. Ninguém passava fome, todos eram tratados com dignidade e carinho. O tempo passou. Jacó, já bem velhinho, chamou seus filhos para dar as bênçãos finais e lembrar das promessas de Deus. Depois disso, ele descansou em paz, cercado pela família. José chorou muito ao perder o pai, e com todo respeito, levou o corpo de Jacó para ser enterrado na terra de Canaã, junto com seus antepassados, como o pai havia pedido.
Mesmo depois da morte de Jacó, os irmãos ainda estavam com medo de que José se vingasse deles. Então foram até ele e disseram: por favor, nos perdoe. Somos seus servos. José, com o coração cheio de bondade, respondeu algo que ficou para sempre gravado na história: não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, para salvar muitas vidas. Gênesis 5:0 e 20. Que lição maravilhosa! José continuou cuidando da família até o fim de sua vida, sempre lembrando de tudo que Deus havia feito. E antes de morrer, José reuniu seus irmãos e disse: um dia, Deus visitará vocês e os tirará do Egito, para levá-los à terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Não se esqueçam disso. Mesmo morando no Egito, José nunca se esqueceu da promessa de Deus. Ele sabia que o Egito era só uma parte da jornada, mas que o povo de Deus tinha um destino especial, a terra prometida. Assim terminou a vida de José, um menino sonhador, que se tornou governador, um homem que perdoou em vez de se vingar, que amou em vez de guardar mágoas e que confiou em Deus em cada etapa da vida. E sabe o que é mais lindo? O mesmo Deus que cuidou de José também cuida de mim e de você. Basta confiar e seguir com fé.